Aqui o próximo problema já é do segundo livro, do livro do Alcaiante. Só para relembrar, eu falei no início do vídeo os livros. Vamos lá. O enunciado diz o seguinte: as temperaturas iniciais de mg de líquido A, 2 mg de líquido B e 3 mg do líquido C são respectivamente de 30 graus, 20 graus e 10 graus. Misturando os líquidos A e B, a temperatura final é 20 graus. Misturando os líquidos B e C, a temperatura final é de 14,5 graus. E qual será a temperatura final se os líquidos A e C forem misturados? Desconsiderem a capacidade de calor do calorímetro e suponham que não há reações químicas durante a mistura dos líquidos. Agora, partindo para a solução do problema, a gente tem aqui o recipiente com o líquido A, o líquido B e o líquido C. Aqui o líquido A tem massa M, o B tem massa 2M e massa do C é 3M. Quando a gente mistura o líquido A com o líquido B, resulta em 25 graus de equilíbrio, né? Quando a gente mistura o líquido B e o líquido C, e a gente tem o que? 14,5 graus de equilíbrio. A gente tem que encontrar o equilíbrio entre a temperatura de equilíbrio entre o líquido A e o líquido C. Aqui. Quanto vale essa temperatura? Então, vamos lá. Eu vou partir do primeiro caso. Vou colocar aqui I, que é quando se mistura o líquido A com o líquido B. Então, a quantidade de calor do líquido A mais a quantidade de calor do líquido B é igual a zero. Então, fazendo aqui, quanto é que é o líquido A? São todos calores sensíveis. Vai ser massa, né? A massa do líquido A é M. Aí calor específico do líquido A e a variação de temperatura. Agora, mais a massa do A aqui. Mas é 2M. Então a massa do B é 2M. Calor específico do B e a variação de temperatura. E isso é igual a zero. Agora fazendo aqui somente a variação de temperatura. Aqui temos M, calor específico de A. A variação de temperatura aqui é a final, que é 25 graus, e menos a inicial, que é 30, mais 2M, calor específico de B, e a variação de temperatura, que é 25 menos 20. E isso é igual a zero. Fazendo as contas, a gente chega no seguinte, que isso aqui vai dar menos 5 desse cálculo. Mais 2M, calor específico de B. Isso aqui vai dar 5. Isso é igual a zero. Como aqui menos 5, a gente pode passar para o outro lado da igualdade. Então, vamos ter o seguinte. Vamos ter 2M, calor específico de B, é igual a M, calor específico de A. Não coloquei o 5 aqui. 5, 5. Porém, o 5 vai sumir. Não tem importância. Aqui as massas são massas iguais. E aqui 5 com 5 a gente simplificou.
Então, o calor específico, de A vai ser igual a duas vezes o calor específico de B. Isso aqui vai ser nossa primeira equação. Isso é muito importante que a gente vai utilizar mais tarde essas relações. Por isso que a gente tem que encontrar essas relações. Quando a gente for fazer a mistura dos líquidos, a gente não vai obter alguns resultados de forma explícitas dos líquidos A e C que a gente está procurando. Agora, a segunda parte aqui é já a mistura do líquido B, né, com o líquido C. O que dá nessa mistura? A gente só tem calor sensível. Então, fazendo aqui de B, tá até aqui em cima já o calor sensível de B. 2M, calor específico de B, a variação de temperatura, mais aqui vai ser 3M, a massa do líquido C. Calor específico do líquido C e a variação de temperatura. Isso é igual a zero. Fazendo a substituição, fazendo a diferença aqui, né? Vamos obter aqui 2M, calor específico de B. Essa variação de temperatura entre a temperatura final menos a inicial, vamos obter um resultado de menos 5,5 graus, mais 3M, calor específico do líquido C. E essa variação aqui de temperatura, né, que é a temperatura final menos a inicial, vamos obter 4,5 graus. Isso é igual a zero. Agora, como a gente tem aqui o número negativo, a gente pode passar para o outro lado da igualdade. A gente vai achar o positivo, né? Porque a gente não quer trabalhar com número negativo. Então, a gente tem aqui 3M, calor específico de C, 4,5 é igual a 2M, calor específico de B, 5,5. Correto? A gente pode simplificar aqui as massas, porque são as mesmas massas. Agora a gente vai precisar isolar quem a gente quer achar aqui. Que a gente quer o calor específico do líquido C em função do calor específico de B. Fazendo aqui as multiplicações inversas aqui, ou dividindo, né, por 3 e por 4,5, a gente vai obter isso aqui. Calor específico de B. Agora o resultado, né, o resultado dessa conta aqui, dividindo esses valores, a gente vai obter que o calor específico de C é igual a 22 sobre 27 vezes o calor específico de B. Agora a gente colocou o calor específico de A e calor específico de C em função do calor específico de B. Isso aqui é a nossa segunda equação. Tá indo, estamos no caminho. Agora vamos para a terceira parte, que é a mistura dos líquidos A com o líquido C. Essa mistura é somente calor sensível, né? Então, aqui fazendo calor sensível de A, é M, calor específico de A, mais a variação de temperatura, mais calor específico, calor sensível de C,
que é 3m, calor específico de C, e a variação de temperatura. Isso é igual a zero. Agora aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente já pode dividir aqui, né, por m. Já não trabalha mais com a massa. Achei daqui. Essa multiplicação aqui, ó, que eu estou fazendo, é em ambos os lados da igualdade. Como aqui tem zero, então essa multiplicação aqui dá zero também. Agora, só substituir aqui a variação de temperatura, calor específico de A vezes a variação de temperatura. A gente não sabe a temperatura final, então vamos chamar de X. Menos a inicial. A temperatura inicial do líquido A é 30 graus. Mais 3 vezes o calor específico de C. Como aqui também a gente não sabe, né? A temperatura final, a temperatura de equilíbrio dos líquidos. A temperatura inicial do líquido C é 10. E isso é igual a zero. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... eu vou escolher alguma dessas expressões aqui e vou colocar do outro lado da igualdade, para ficar mais fácil de trabalhar fazendo as devidas substituições futuramente. Então eu vou escolher essa parte aqui e vou colocar aqui do outro lado. Então a gente vai ter o quê? Que o calor específico de A vezes isso aqui, né? Vai ser igual a menos 3 vezes o calor específico de C e a variação de temperatura. Agora a gente vai substituir as equações 1 e 2 na equação, que eu vou chamar essa aqui de equação 3. Na equação 3. Aqui a gente já achou no slide anterior o calor específico de A e o calor específico de C, que é isso que a gente queria. Então, fazendo a devida substituição, calor específico de A é 2 vezes, né, o calor específico de B. Aqui a gente vai ter variação de temperatura igual a menos 3. O calor específico de C vai ser o quê? Vai ser 22 sobre 27 vezes a variação de temperatura. Agora, a partir desse momento... Não, ainda temos que fazer isso aqui. Opa, eu esqueci aqui do outro lado da igualdade. Deixa eu colocar aqui, ó, calor específico de B. Enfim, fazendo esta simplificação, né, que é nada mais do que dividindo por calor específico de B em ambos os lados da igualdade, a gente consegue dividir o calor específico de B. A gente vai obter somente isso aqui, ó, 2 vezes a variação de temperatura é igual a menos 3 vezes 22 sobre 27 vezes a variação de temperatura aqui. Pronto. Daqui é só encontrar o x, que a gente vai fazer isso agora. Vamos encontrar o x da nossa equação. Fazendo aqui a multiplicação aqui que eu chamo de Fourier, fazendo aqui também com esses dois aqui, aí depois esse resultado multiplicar com esse, opa, aqui não, assim, agora é só fazendo isso que a gente vai encontrar agora o nosso x. Fazendo aqui, temos 2x menos 60, isso é igual a menos, por causa desse menos aqui,
Aqui vai ficar 66 vezes x aqui sobre 27. Aqui, como é menos multiplicado aqui com menos, vamos obter um mais. Opa, mais. Esse resultado mais esse, vamos obter o quê? 660 sobre 27. Ok? Aqui a gente tem o seguinte. A gente tem x aqui deste lado, a gente tem x aqui do outro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o que tem número de um lado da igualdade e o que tem letra do outro lado da igualdade. Como aqui já tem o menos, e aqui também tem o menos, menos aqui e menos aqui, quando passar para o outro lado da igualdade vai ficar positivo. Então, continuando aqui, eu vou até repetir aqui, vai ficar assim. Opa, não, mais 22 não. Aqui já é 66x sobre 27. Mais aqui sobre 27, fazendo aqui, né, passando um para o outro lado, vamos ter 2x mais 66 sobre 27 x, e isso é igual a 660 sobre 27 mais 60, opa, assim, correto? Agora a gente faz aqui a soma de fração. Vamos obter isso aqui. Opa, 54x mais 66x sobre 27. Agora, aqui do outro lado, a gente vai ter o que? 660 mais 1620 sobre 27. Aqui, como a gente tem 27 e ambos os lados da igualdade, a gente pode multiplicar por 27. Que é a mesma coisa que simplificar assim. Então, só nos resta uma expressãozinha aqui, ó. Correto? Fazendo as somas aqui, as devidas somas, a gente somando isso, vamos obter aqui 120x. Somando isso aqui, a gente vai obter 2.280. Agora, dividindo aqui em ambos os lados da igualdade por 120, a gente vai simplificar esse 120 aqui deste lado, vai ficar x, e do outro vai ficar 2.280 dividido para 120. Fazendo essa divisão, a gente chega ao resultado aqui, fazendo aqui, ó, x, essa divisão aqui vai dar 19. Como é graus, então 19 graus Celsius. A gente tratou com graus Celsius. Correto? Este aqui é a temperatura de equilíbrio entre os líquidos C, aqui, líquidos A e líquido C. A temperatura de equilíbrio deles é 19 graus Celsius. Se quiseres comprovar se esse valor aqui, essa soma aqui vai dar zero, substitui esse x lá na variação de temperatura aqui das duas quantidades de calor, onde tem x, e a soma tem que dar zero. Ok? Agora a gente vai passar para a última questão, que também é do livro do Alcaiante. É o seguinte, essa questão aqui é assim. É introduzido 272 gramas de vapor de água a 210 graus em um calorímetro.
com 20 gramas de água a 100 graus. Determine o estado final do sistema, despreze a capacidade de calor do calorímetro e a perda ou ganho de calor com o exterior. Eu adicionei aqui essa informação, né, o calor latente de vaporização e o calor específico de vapor de água. Então, a solução, aqui vamos para a solução, primeiro vamos ver o que está acontecendo. Né? Aqui é o calorímetro com água a 100 graus Celsius. Aqui o termômetro dele, devia ter escrito aqui, 100 graus. Aqui é um tubo, aqui a gente tem um deck que está esquentando a água, aí está saindo vapor aqui, está indo pelo tubo esse vapor e entrando aqui no calorímetro. Estamos introduzindo vapor. A gente mediu a temperatura do vapor, está a 200 graus Celsius. Então, agora a gente vai fazer aqui a nossa régua lá de calor, de quantidade de calor. A gente tem, vou até colocar de outra cor aqui, marcar a temperatura. A gente tem aqui 3 estados de temperatura entre os dois líquidos. A água, ela está a 100 graus aqui, tá? A 100 graus Celsius. A gente vai obter uma temperatura T de equilíbrio. E aqui a temperatura do vapor é 210 graus. Aqui nós temos o calor latente. Opa. Q1. Isso vai até o calor. Calor não, vai até a temperatura de equilíbrio, que é calor sensível. Varia a temperatura, a gente tem calor sensível. Opa. O líquido, o vapor vai perder calor. Que líquido. Opa, de novo. Aqui a quantidade de calor 3. Fazendo essa soma, a gente tem que a energia é conservada, né? Então a quantidade de calor aqui vai ser igual a zero. A soma das quantidades de calor. Agora a gente vai aqui substituir o Q1 é massa 1, calor latente, mais massa 2, calor específico, variação de temperatura, mais massa 3, calor específico e a variação de temperatura. Isso tem que ser zero para ser conservado. A massa aqui da água, que está a 100 graus, é de 24 gramas. E o calor latente é aqui. Calor latente de quê? Voltando aqui. Calor latente de vaporização da água. 540. Mas a massa ainda continua sendo do líquido. 24. Calor específico. Líquido não, na verdade, né? Já está na transição aqui de vapor. Eu queria dizer da água. Só estou substituindo aqui agora. A variação de temperatura aqui a gente tem T menos 100. Que a gente quer achar o T. Mais aqui a massa de vapor que a gente está inserindo. Aqui também é o calor sensível de vaporização e a variação de temperatura. Fazendo aqui essa multiplicação, a gente obtém esse valor aqui, 12.960 mais. Essa multiplicação aqui dá 11,52
vezes a variação de temperatura, mais essa multiplicação aqui dá 130,56 vezes a variação de temperatura aqui, que é isto. Isso é igual a zero. Agora, a gente vai fazer aqui o chuveirinho, né? O famoso chuveirinho. Vou multiplicar aqui. Multiplicação aí. Dá 11,52 T menos. Aí 11,52 dá o quê? 1.152 mais 130,56 T menos, fazendo essa multiplicação aqui, a gente obtém o que? 27.417,6. Isso é igual a zero. Agora a gente vai o quê? A gente vai somar os números negativos aqui, negativo com negativo. Somar quem tem letra. Aqui tem letra. E aqui tem letra. A soma dos que tem letra vai dar 142,08 T mais 12.960 menos 28.569. Isso é igual a zero. Eu vou agora continuar aqui em outra página. Eu vou repetir o que a gente escreveu na página anterior para a gente concluir aqui os cálculos. Reescrevendo aqui essa continuação. Agora é o seguinte, a gente faz essa soma aqui. Então, repetindo aqui o que tem letra. Somando isso aqui, a gente vai ter um número negativo, porque esse número negativo aqui é bem maior. A gente vai obter o quê? 15.609. E essa soma aqui é igual a zero. Então, somando aqui em ambos os lados da igualdade pelo mesmo valor, que também se chama com passar para o outro lado da igualdade, a gente obtém isso. Agora a gente vai dividir em dois lados da igualdade por este número aqui. 142,08. Aqui a gente tem a nossa simplificação. Então a gente isolou o t, que a gente quer achar o t. O t está isolado. Agora é somente fazer essa divisão. Dividindo esses valores aqui, a gente vai obter isso aqui. Portanto, o nosso t, ele vai ser... Eu vou aproximar aqui o valor para 110 graus Celsius. E este é o resultado da temperatura de equilíbrio do sistema. O estado final do sistema tem essa temperatura aqui de 110 graus Celsius.
ok? Então, a gente conclui aqui as questões dos dois livros. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou, deixa o like e compartilha com seus colegas para engajar mais o canal, fazer com que ele cresça. Aqui a gente tem o link do nosso Instagram, nosso Facebook e nosso site. Aqui no nosso site a gente tem mais apostilas de conteúdo de mecânica que está em elaboração. A gente vai fazendo novos capítulos. E aqui é o canal do professor Gerson, nosso parceiro aí. Tem conteúdos excelentes lá de física também. Um abraço. Obrigado.